Olá, meus amados! Você está no canal Filho do Rei, com o irmão André, crente em Jesus de Nazaré. Amém? Tem uma palavra de Deus para você. Ouça. Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 31 e 32, diz assim a santa e gloriosa palavra de Deus. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Amém. Vamos aqui aprender com esse texto. Lucas, ele tem aí a sua condição de estar trazendo muitos ensinos graciosos. Capítulo 12 de Lucas, do versículo 1 ao 12, Jesus vai ensinar sobre o fermento dos fariseus, que é o pecado do religioso. O religioso é um bicho terrível, tá certo? Do 13 ao 21, Jesus reprova a avareza. Do 22 ao 34, Jesus vai ensinar sobre essa questão da ansiedade, que é parte do nosso assunto hoje. Do 35 ao 48, ele vai falar da parábola do servo vigilante. Esteja vigilante, atenção, tá certo? Do, do 49 ao 53, Jesus ele vai trazer dissensão, né? Isso é interessante, vamos falar depois. Do 54 ao 59, Jesus fala sobre os sinais dos tempos, né? Dos filhos dos tempos. Vamos aqui aprender com Lucas 12, 21, 31 e 32. O 31 começa dizendo: buscai antes de tudo o seu reino. Primeiro, existe um reino de Deus, tá certo? Ele diz: buscai antes de tudo. O capítulo 12, ele vai trazer vários ensinamentos sobre a importância assim, de não aplicarmos a nossa confiança apenas nos bens materiais, que são importantes, tá certo? Dinheiro é importante, riqueza é importante, mas assim, o ensino do capítulo 12 vai nos chamar a atenção para não termos a nossa confiança só nos bens materiais, nas riquezas. E aqui no versículo 31 ele diz: buscai antes de tudo o seu reino. Antes de qualquer coisa, antes de pensar nisso ou naquilo, antes de qualquer situação, buscai o reino de Deus. Como é que a gente busca o reino de Deus? O reino de Deus foi revelado em Jesus Cristo para nós. Marcos 1,15 diz que é chegado a vós o reino de Deus, e ele vai dizer: arrependei-vos. É assim, arrependei-vos e crede em Cristo. Aí o reino de Deus está em nós, dos que creem, já numa condição espiritual. Porque é espiritual. E o espiritual é mais real do que o material. Já lhe disse, já lhe ensinei várias vezes sobre isso. Então, buscai de tudo o reino de Deus, ou seja, desejai, queira o reino de Deus. Assim, antes de qualquer coisa, antes de qualquer situação, queira entender, queira viver na dimensão do reino de Deus para si mesmo. Amém? E ele vai dizer: buscai antes de tudo o reino de Deus, olha, antes de tudo, tudo que você imaginar. Aí ele vai dizer: e essas coisas vos serão acrescentadas. Que é essas coisas? Tudo que está no capítulo aí. Vestir, comer, beber, tranquilidade, não ter ansiedade, vida eterna, e vai por aí. Você vai adquirir tanta coisa, ser liberto do pecado que lhe condena para a morte eterna, desfrutar da presença do Espírito Santo hoje, assim, ser livre, não temer a morte física. O crente não tem medo da morte física, não. Porque a morte física, todos nós morreremos, mas a morte espiritual é que é complicada, tá certo? Você fica sem Deus eternamente. Então, você está livre da avareza, tá certo? Assim, e receber cuidado de Deus que supra as nossas necessidades básicas. De vestir, comer, assim, não ter preocupação, isso é interessante. Não andar ansioso. É tudo isso. Quando nós buscamos o reino de Deus, essas coisas nos são dadas. Pastor, e por que você adoeceu de ansiedade? Ansiedade é uma condição natural e normal ao ser humano. Mas graças a Deus e à medicina que me ajudou e está me ajudando ainda, eu estou em paz com Deus. Porque assim, é essa paz que excede o entendimento. Portanto, estou lhe falando aqui dessa realidade do reino que nós devemos buscar em primeiro lugar o reino. E as coisas são acrescentadas, não é o inverso. Se você pensa o inverso, o teu dinheiro não te leva para o céu, a tua posição social não te leva para o céu, nada que você conquiste na terra, em termos de bens materiais, não te leva para o céu, não te dá a paz de Deus. Então, é esse reino de paz que Jesus veio trazer ao mundo, você e eu devemos buscá-lo em primeiro lugar.
e aí as outras coisas são acrescentadas. Às vezes a gente busca primeiro as coisas, né? Mas o reino de Deus é mais importante do que as coisas, porque as coisas são passageiras e o reino tem valores eternos. E por fim, o direito a esse reino que é gracioso. Olha, o versículo 32 diz: não tem mais. O que significa não tem mais? Existe 366 vezes na Bíblia a expressão não tem mais acompanhada de um significado. No caso aqui, é realmente a confiança em Deus, andar sem temor, sem medo, sem estar aí apavorado, roendo as unhas, mordendo, né? Arrancando os cabelos. Não, não tem mais. Isso é confiança em Deus. Andar sem temor. Por quê? Porque nós sabemos a quem pertencemos. Pertencemos ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Jesus Cristo, a revelação desse Deus, que morreu na cruz, ressuscitou, subiu ao céu e vai voltar. E o reino dele está plantado dentro de quem crê hoje e se manifestará pleno e eternamente na volta de Cristo. Então, essa coisa não tem mais, ele vai dizer, pequenino rebanho. Quem é esse pequenino rebanho? São os crentes. É rebanho de Deus, é rebanho de Jesus, é quem crê em Cristo. Não é ser religioso, querido. Olha, a religião, ela tem o seu lado bom até determinado ponto, mas toda religião tem interesses humanos. É preciso crer em Cristo. Isso é sobrenatural, é soberano. E quando ele diz não tem mais o pequenino rebanho são os crentes em Jesus de Nazaré. É rebanho de Deus, pertence a Deus, porque Cristo pagou o preço na cruz e pela essa fé nós pertencemos a ele, o pequenino rebanho. Ele diz não temas. E aí no versículo 32 continua dizendo, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o reino. Olha que coisa graciosa. O Pai Celestial, olha, se agradou em nos dar o reino. O reino de Deus está à disposição da humanidade. E como é que isso é conquistado? Jesus já conquistou na cruz, por mim e por você, quando ele foi crucificado e quando ele morreu, e quando ele disse tudo está consumado, e que ele morreu como oferta em sacrifício pelo meu e pelo seu pecado, e ele ressuscita ao terceiro dia para nos justificar diante de Deus. E é a nossa fé nele que nós adquirimos o direito a esse reino. Porque o vosso Pai vos agradou dar o seu reino. O reino é revelado em Jesus. O reino nos é dado em Cristo Jesus. Nós tomamos posse do reino pela fé em Jesus Cristo. E foi Deus que nos agradou. Isaías capítulo 53, ele diz que Deus agradou-se em moê-lo, ou seja, em matá-lo, em fazer ele sofrer, passar toda aquela ignomínia, vergonha, vituperado, envergonhado por todos nós. E aí, meu querido, o que você precisa fazer? Crer. Crer em Jesus Cristo de Nazaré. Amém? A pessoa crê em muita coisa. Crê em copo d'água, crê em fita, crê em santo de pau, de barro, de madeira, de ouro, de mármore. Crê em tudo. Crê na religião. Crê no que um líder religioso está dizendo, distorcendo a palavra de Deus. E não abre o entendimento para crer em Cristo. Só teremos direito ao reino de Deus, só seremos rebanho, pequenino rebanho de Deus, pela fé em Cristo Jesus, porque ele nos deu o reino em Cristo. E não há outro intermediador entre Deus e os homens, a não ser Jesus Cristo, o homem, como diz a Escritura, porque morreu por mim e por você. Amém? Então a expressão, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino, essa caracteriza essa soberania de Deus, é Ele que dá. O que eu preciso fazer é crer. Peça a Deus para que Ele gere essa fé no seu entendimento, porque até a fé vem do Senhor. É graça de Deus, mas é dada por Deus pela fé que Deus nos dá. Que o Senhor gere fé no teu coração. Fé em Jesus Cristo de Nazaré. Por que eu faço questão de dizer Jesus Cristo de Nazaré, amado? Porque tem um Jesus Cristo curandeiro, tem um Jesus Cristo feiticeiro. Tem crente aí que bota praga nos outros, orando, botando praga nos outros. Tem um Cristo, tem um Cristo que dá dinheiro. Dinheiro não faz mal a ninguém, querido. Mas a teologia da prosperidade é um embuste, é um engano. A pessoa vai para Jesus só por dinheiro. É um embuste. Você não tem Jesus, você está interessado em bens materiais. E bens materiais é bom, mas não é isso que revela o reino.
Portanto, essa palavra aqui é muito graciosa para você. Deus te abençoe. Então, assim, vosso Pai se agradou em vos dar, é Deus que dá. Isso demanda da soberania de Deus, é Ele que dá. Você não consegue o reino pelo seu esforço. O reino é dado por Jesus. O que temos que fazer é crer. É tão simples que há alguns charlatões aí que ficam botando corda no seu pescoço, mentindo uma série de coisas, inventando uma série de coisas, dizendo que você tem que fazer isso, carregar isso e aquilo, carregar não sei o que, fazer. Não, você tem que crer em Jesus e o reino te é dado. Porque Deus se agradou em revelar o reino aos que creem. E nesse sentido, o temor, a ansiedade, ele vai ficar de lado, porque o que vai preencher o nosso coração é essa confiança em Deus, que pertencemos ao Senhor. Portanto, todas essas coisas, eu vou dizer assim, não significa dizer que você não tenha que trabalhar, que você não tenha que se esforçar, que você não tenha que ser uma pessoa dedicada naquilo que você faz, não tem que ser uma pessoa responsável. Não significa nada disso. Você tem que trabalhar e ser responsável e dar um bom testemunho, sim. Agora, você não adquire o reino por essas coisas. Nós fazemos as coisas corretas porque o reino está em nós. Glória a Deus, porque Jesus já foi revelado. Então, assim, trabalhe com honestidade, seja honesto, seja uma pessoa responsável e, assim, entendendo que o reino está em você por essa fé. Eu devo fazer todas essas coisas, mas antes de tudo, eu preciso buscar o reino, e o reino é revelado tão somente pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. Amém? O reino de Deus é conquistado hoje pela fé em Jesus Cristo, única e exclusivamente nele. Eu quero encerrar lendo o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 14, 15, 16, que diz assim: Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Quem é do reino não pertence a esse mundo de pecado, viver pecando. Pertence a Cristo, pertence ao reino de Cristo. E na manifestação da vinda, esse reino vai ser plantado na terra, literalmente. Mas hoje é plantado no coração de quem crê. E você, amado, não conquista o reino de Deus de outra forma, a não ser aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador, aceitando que o sacrifício na cruz lhe justifica pela fé exclusiva nele. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe o Brasil. Deus livre o Brasil desse sistema socialista, capitalista, cruel, criminoso. Estamos orando por isso. Sei que Deus está nos abençoando e vai completar essa obra. A nossa democracia será restaurada. Não posso deixar de dizer isso, porque um cristão consciente que é crente em Jesus não apoia esse sistema, porque esse sistema é criminoso, corrupto, ladrão. Amém? Que Jesus plante o reino de Deus em ti, hoje. Amém.